Olá pessoal, no meu canal. Hoje a gente vai ter um vídeo muito pedido. Muitas pessoas falam comigo no LinkedIn, né, me perguntando conselhos, como foi minha trajetória, o que eles podem fazer também na carreira. E hoje eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês como foi minha trajetória, né, desde elétrica até hoje em dia, que eu sou engenheira de software do Itaú. Então vamos nessa. Então, antes eu era de elétrica, né? Então, eu trabalhei por muito tempo, desde os meus 15 anos, na área de elétrica. Então, eu comecei bem nova, né? Trabalhando como estagiária. Eu fiz técnico, né, de eletrotécnica no Senai. E lá mesmo, no final do curso técnico, eu comecei a ser estagiária. Então, eu sempre gostei de programação, assim, na área de elétrica, eu também tive muito contato, sendo que eu não via isso por muito tempo, né, como uma profissão que eu queria seguir. Eu queria muito elétrica porque o pai da minha amiga era engenheiro elétrico e como eu gostava de matemática e física, assim, ele faz engenharia elétrica e tal, então eu fui muito influenciada por esse pai da minha amiga. E foi por isso, e eu e ela começou nessa área de elétrica por causa do incentivo dele, né? Então, eu comecei como estagiária de eletrotécnica lá no Senai, eu gostei muito. Eu trabalhei com ADA, Grafisset, né, com as MPS da Festo, que simula processo de fabricação industrial. Eu trabalhei com braço robótico, né, da Mitsubishi. Eu liderei grupos de alunos lá, de menor aprendiz, então foi muito construtivo para mim esse estágio. Eu também auxiliava os professores nas práticas, eu realizava manutenção de laboratórios. Então, só para vocês verem aqui, né, eu tenho algumas fotos e eu gostei muito desse. Depois eu vou mostrar para vocês, para ficar mais fácil aqui. Algumas imagens, né, que eu tenho dessa minha trajetória. Depois eu tive a oportunidade de ser estagiária de engenharia, na Cava Engenharia. Lá eu tive a oportunidade de fazer projetos elétricos de baixa tensão, eu fazia prospecção de clientes, né? Fazia todo o orçamento para eles, de como seriam os serviços para contratar com a gente. Eu fazia vistoria de obras, então foi também um estágio que me agregou bastante e eu gostei muito, que era da Cava Engenharia. Na faculdade, eu fiz iniciação científica. Eu fiz duas pesquisas, geralmente em faculdade, né? Eu estudei na Federal. Sempre tem muito incentivo para a parte de pesquisa. E tem como você fazer a iniciação científica, que além de agregar muito conhecimento, você também recebe uma bolsa. No meu caso, eu recebi uma bolsa que era R$ 400, era bem pouquinho, mas para mim me ajudava muito, porque como quando eu fiz a Federal, eu não trabalhei, né, por muito tempo, só mais estudei. Eu só fui começar a estudar, mais trabalhar aqui, né, depois do estágio técnico. Eu estudei bastante, me dediquei a um ano só para a faculdade, para passar na faculdade, porque quando eu terminei o ensino médio, eu fazia também o estágio e eu não consegui passar de primeira na faculdade. E aí foi um momento bem triste, assim, até porque meus amigos passou e eu não. E eu disse, eu vou conseguir. Tipo, eu não sou uma pessoa muito inteligente, mas eu sou muito esforçada. Isso eu não posso negar. Então eu me esforço até eu conseguir. E aí eu estudei, né, para Federal durante um ano, né? Eu peguei esse dinheiro do meu estágio técnico, juntei e paguei um cursinho com esse dinheiro. Meu pai também me ajudou. E aí eu fiz um ano de intensivo e consegui passar na faculdade. E aí na faculdade meu pai também me ajudou, porque eu só estudava, né, para passar nas cadeiras da Federal. E lá para o final do curso é que eu comecei a estagiar, né? Então eu estagiei na Cava Engenharia, fiz essa iniciação científica lá na Federal, né, com o meu professor Francisco, que me deu essa oportunidade. E eu gostei bastante, porque foi uma oportunidade de ver se eu queria área acadêmica
ou a área mais técnica, assim, né? Mais mercado. E eu gostei mais do mercado, mas eu gostei muito da oportunidade que ele me deu, né? Durante 2 anos, deu também estudar e fazer pesquisas. Então, foi muito bom. Eu conheci muitas pessoas de doutorado, fazer doutorado, mestrado, então serviu muito para eu me guiar se eu queria a área acadêmica ou não. Então, depois, eu comecei a estagiar na Neoenergia. A Neoenergia, para mim, era uma empresa, assim, dos meus sonhos, que eu queria muito trabalhar. Foi muito bom o tempo que eu fiquei lá, né? Eu tive alguns probleminhas, assim, mas foram pessoais, que não deu certo, mas foi muito bom o tempo que eu passei lá e eu aprendi bastante. Então, eu fui estagiária, né, de engenharia do setor de medição e depois passei no processo seletivo para ser controladora. E aí não deu certo mais por questões pessoais, assim, mas foi muito bom o tempo que eu trabalhei lá. Eu aprendi muito sobre medição, né, medição de energia, e também eu tive a oportunidade que a gente pega muitos dados, né, dos medidores. Então, eu tive a oportunidade de estudar o VBA, conseguir automatizar algumas planilhas, então eu não via que eu gostava tanto, né, dessa... Sempre, todos esses meus trabalhos, eu sempre me envolvia com coisas que automatizava, que mexia com programação, não diretamente com linguagem C, Java, mas eu sempre gostava de automatizar as coisas. E isso me dava muita felicidade. E eu nem pensei, né, nessa área de programação por muito tempo. Depois eu também fui estagiária da Enlurb, né, que é a empresa de iluminação pública. Então eu também vi a questão de relatórios técnicos, né, de serviços, quando a gente fazia algum serviço, a inspeção de materiais, o orçamento. Também fazia projeto luminotécnico, né, nesse software que é o Dialux. E depois eu tive a oportunidade de voltar para a Neoenergia, né? Mas não como funcionária, como pesquisadora. E isso aqui eu sou muito grata também, que foi uma oportunidade de eu voltar, né, para a Neoenergia, que eu gostava bastante. E ainda contribuir com pesquisa, né? Porque eu fiz iniciação científica, eu vi que, assim, para sempre eu não ia querer essa área. Mas como eu sou muito curiosa, gosto muito de ter conhecimento, eu gosto também de pesquisa, sabe? E eu fiquei lá por 9 meses. A gente estava fazendo alguns projetos de estudo, porque a Neoenergia também investe bastante em inovação tecnológica, em pesquisas para automatizar, né, a rede elétrica e contribuir para um melhor serviço de qualidade para a comunidade, né, para a população. Então foi muito bom também esse tempo que eu passei lá. Depois eu fui eletricista na BRK. E lá eu fiz mais a parte de automação e manutenção. Então, essa manutenção e automação, a BRK, para quem não sabe, em Recife, ela trata de água e esgoto, mas lá em Recife era mais a parte de esgoto. Então eu entrava lá no esgoto para com EPI, né, para trocar sensor, via o supervisório para ver onde estavam as bombas e onde elas estavam danificadas, que a gente ia ter que ir lá fazer manutenção ou não. Eu vi muita parte de automação, porque também tem sensores de pH para ver se a qualidade está boa. Então, tudo isso eu fui aprendendo, né, como eletricista. Depois eu fui analista de engenharia. E lá eu fazia muitos projetos, mas muito voltados para projetos elétricos e subestação, né, a parte de solar. Então eu via a questão com a concessionária sobre o processo de ligação, né, porque quando você faz um projeto solar, você depois tem que ligar com a rede da energia, né, a rede da concessionária, no caso.
Então, você faz todo um processo, né, com a concessionária para poder solicitar isso. Então, eu fazia essa parte. Eu fazia a tratativa com os clientes, né, para solicitar os documentos que são necessários para isso. A gente fazia também inspeção, então foi bem enriquecedor também esse trabalho para mim. Depois, para quem não sabe, eu sou filha de professora, né? Então eu sempre gostei de dar aula, desde pequena, assim, né, o reforço em casa. Então, eu também tive a oportunidade de ser docente. E foi algo que eu gostei bastante, porque eu gosto muito de compartilhar o conhecimento com as outras pessoas. Então, foi muito enriquecedor para mim. Então, eu fui docente, né, do grau técnico. Então, eu fazia aula prática e teórica de máquinas, né, circuito de corrente alternada. Então, foi bem legal. E também o Senai, né, que eu fui professora lá durante um ano. E para mim, eu passei no processo seletivo, né? Para quem não sabe, tem sempre uma prova, e aí você se inscreve, você faz a prova, e é como se fosse um concurso, né? E se você passar, você consegue ser professora. Claro que também tem que ter a formação. Aqui eu já era formada desde aqui, né? Eu consegui me formar em engenharia elétrica pela Federal. Então eu já tinha o título de engenheira, né? E aí eu consegui aplicar para essa vaga. E eu passei, e foi um ano assim muito feliz, porque me fazia recordar da minha experiência quando eu estudei no Senai, e eu poder influenciar aquelas adolescentes, né, e pessoas mais velhas, ensinando elas, compartilhando meu conhecimento. Então me fazia recordar muito a época que eu estudei lá. E como os professores me influenciaram também, porque eu acho que na nossa jornada, né, a gente tem muita influência de pessoas que acreditam no nosso potencial. E eu tive muito isso, muito veio de professores que acreditavam muito em mim. Então, no Senai, eu também tentava passar isso para os alunos, né? Essa confiança, além do conhecimento, essa confiança de que vai dar certo, que eles se esforcem para conseguir realizar o sonho deles. Então, foi muito bom. Eu ensinei mais voltado para automação e elétrica e eletrônica. Então, foi muita coisa. Eu aprendi bastante, compartilhei com os alunos e até hoje tenho ainda contato com alguns alunos que me perguntam alguma coisa e é muito legal isso. Depois, eu tive meu filho aqui, né? Quando eu estava finalzinho do meu contrato com o Senai, eu tive meu filho. E isso para mim foi bem difícil, assim, porque eu não contei para vocês no decorrer, né? Mas assim, a elétrica é uma área muito legal, eu gostava muito, mas em entrevista, processo seletivo, eu sentia bastante, assim, por ser mulher, eu casei bem nova, então sempre perguntava, você vai ter filho quando? Então, foi um desafio para mim quando eu me tornei mãe continuar na área de elétrica, porque eu não via tanta oportunidade. Então, eu fui no LinkedIn e fiquei vendo que essa área de TI estava sendo muito fomentada, né, para dar oportunidade para mulheres. Então, eu comecei aqui pela DIL. Então, eu fiz muitos cursos da DIL, assim. Eu lembro que eu estava já estudando, assim, meu filho tinha acabado de nascer e eu devorava os cursos da DIL, assim, tipo aqui, ó, meu perfil, 74 conquistas, eu fazia curso e mais curso deles, assim, bem muito, que eu gostei bastante, assim, a DIL, eu sou muito grata também à DIL, porque eles têm uma proposta muito grande, assim, de ajudar, né, pessoas a chegarem nas vagas com as empresas. E não só isso, porque às vezes você consegue a vaga, mas você não tem o que a vaga precisa, né? Tipo, as qualificações que a vaga quer. E a DIL, ela faz mais do que isso. Ela prepara você para aquela vaga. Então, quando ela faz uma parceria entre uma empresa,
Ela já pega o que a empresa precisa, né, de conhecimento para aquela vaga e ela faz um bootcamp que é como se fosse um intensivo para você aprender aquilo que a vaga quer, né? Que aquela vaga precisa. Então, eu acho isso incrível da Diva, assim, eu sou muito grata, porque a minha primeira oportunidade foi por eles. Então, eu fiz aqui vários cursos e fazia os bootcamps dele, estudava bastante. Gosto também da metodologia deles, que sempre tem projetos práticos para você fazer, colocar no seu LinkedIn e também no seu GitHub. Eu não sabia nem o que era GitHub, e aí eu aprendi com a Dio, e aí eu comecei a montar meu GitHub e a postar os projetinhos que eu aprendia lá, né? Isso aqui é a nova versão, meu GitHub não estava assim, né? Mas eu acho que é muito importante você ter um GitHub apresentável, então eu modernizei ele aqui um pouquinho, né? Ainda falta atualizar algumas coisas aqui, mas eu sempre estou tentando fazer projetos, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu fiquei um tempinho sem postar projeto, até pela correria do dia a dia, né? Das coisas que eu tinha que fazer, acabei não ficando um tempo sem postar. Mas depois eu vi que é muito importante você continuar estudando, né? E fazendo projetos, principalmente nessa área de tecnologia. Então, aqui é meu GitHub, né? E aqui é os projetos, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, sempre eu tô tentando fazer projetos e postar aqui, né? Esse último que eu fiz aqui, um dos últimos foram da Loura. Então, eu tento colocar o README aqui, bem bonitinho. E aí eu também tô investindo também em fazer sempre essa parte de arquitetura, que é bem importante, né? E o fluxo lógico daquele problema, para depois ficar mais fácil, né? Aqui. Esse aqui é o fluxozinho, né? Arquitetura. Aí eu tenho aqui a parte do diagrama lógico, né? Que eu faço aqui, para até ficar mais fácil, porque você faz o projeto e sabe tudo agora e depois esquece, né? E aqui fica bem estruturado para quando eu precisar de novo dessas informações ou consultar alguma coisa, tá estruturado para ser mais rápido, né? E aqui as telas. Então, eu gosto muito de fazer dessa forma. Enfim, voltando para a Dio, né? Então, eu agradeço muito a Dio, né, por ter me dado essa oportunidade, e foi através dela que eu consegui passar no Santander, né? O Santander fez uma parceria com a Dio e deu oportunidades para pessoas que estavam iniciando na área, né? Era um programa voltado para mulheres, especificamente para mulheres, e eu fui uma das selecionadas. Foram mais de 10 mil inscritas, né? E para 20 vagas. Mas depois aumentou um pouco de vagas e eu consegui entrar nesse aumento, né, que eles fizeram. E eu entrei como assistente, né? Apesar de ter sempre estudado, assim, eu nunca tinha trabalhado nessa área. Então, foi bem assim, no começo, tudo novidade. E eu vim pra cá, né, de Recife pra cá, com meu filho pequeno, ele tinha 4 meses. Meu esposo abandonou tudo para vir para cá. Eu lembro que no primeiro dia, assim, eu cheguei 4 horas atrasado. São Paulo era bem novo para mim, assim, eu não conhecia nenhuma rua, nenhum lugar. Parecia que eu tava num mundo diferente, assim. Porque eu sempre fui de Recife e nunca saí de Recife, né? Então foi logo sair de um lugar para outro e não conhecer ninguém. Então foi bem desafiador, assim. Eu agradeço muito ao meu esposo por sempre estar me apoiando. E por isso que também eu me dedico tanto, todos os dias, 24 horas
por eles, por meu filho, meu esposo, minha família, porque eu acredito que se a gente estudar e se esforçar sem ter um propósito, isso não adianta muito, né? Então, meu propósito de vida é melhorar, né, para minha família, para poder ajudar minha família e meu esposo, meu filho, enfim, todo mundo que eu puder ajudar. Então, por isso que eu me esforço tanto. E eu comecei como assistente no Santander e depois eu consegui passar no processo interno para ser júnior, né? Então, durante meu período de assistente, eu fiquei mais focada no front-end, porque eu também não sabia muito o que eu queria, né? Porque como eu gosto muito de tudo, às vezes fica difícil eu focar em uma coisa só, porque eu gostei disso, gostei disso, gostei disso. Aí eu fico muito perdida. E eu fiquei nesse tempo de front e eu queria muito ir para o back, né? Conhecer o back, trabalhar com o back, que eu gosto muito dessa parte lógica também. E eu peguei e passei no processo seletivo interno para ser júnior. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho do back, mas depois acabei ficando mais focado no front. E aí, quando eu conheci um pouquinho do back, eu gostei muito do back e eu queria ir pro back. E foi bem legal, assim, que todo esse tempo que eu aprendi no Santander, na First, foi muito enriquecedor para mim, porque eles tiveram paciência de saber que eu estava iniciando na área, que eu tinha um filho pequeno, então meu filho ficou doente, foram bem compreensíveis meus gestores, meus líderes, as pessoas também. Eu fiz muitos amigos no Santander, na First, né, que eu sou muito grata. Até hoje são meus amigos e eu converso. Porque é muito difícil quando você está começando a área e principalmente quando você é mãe, né? E eu tive muito apoio deles e eu sou muito grata. E depois de um tempo lá, eu comecei a postar artigos no Medium, né? Também comecei a fazer o canal do YouTube, mas foi bem assim, só para poder compartilhar meu conhecimento, sabe? E fomentar. Eu sempre estar estudando para postar conteúdo, para eu compartilhar o conhecimento, para, enfim, poder contribuir um pouco com a minha experiência, que eu ainda sei que não é tanta assim, com outras pessoas. Então, por isso que eu criei esse canal, que eu já tinha, né, mais voltado para elétrica, e agora eu tô voltando mais ele para vídeos de conteúdo de tecnologia. E aí foi pelo LinkedIn, né? Como eu sou muito ativa no LinkedIn, eu sempre fui voltada à elétrica, né? E depois, quando eu comecei a migrar para essa área de tecnologia, sempre que eu fazia os projetinhos, eu postava aqui, falava, gente, consegui aqui esse projeto. Postava também que eu estava querendo a oportunidade, né? Antes de conseguir a primeira aqui, que foi do Santander. E depois que eu passei aqui na First, eu sempre continuei estudando, fazendo curso e postando aqui sempre no LinkedIn, porque eu acho assim, eu sempre fui muito estudiosa, sempre, desde pequena, porque minha mãe era professora e minha mãe sempre me incentivou a isso, a estudar. Mas eu nunca fui muito de colocar na internet o que eu estava estudando, o que eu estava fazendo. Então, quando você não faz isso, as pessoas não sabem, né, que você está estudando, que você está se esforçando. Então, por isso que é muito importante compartilhar tudo que você faz. Se você faz um curso, posta. Se você faz um projeto, posta. Se você faz um artigo, posta. Porque aí as outras pessoas vão ver que você está se esforçando, que você está se capacitando, né? Então, tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, por isso que é importante sempre postar o que você está fazendo. Quais são os seus estudos. E aí, eu participei, no meu LinkedIn, às vezes, alguns recrutadores falavam sobre oportunidades, né? Você quer trabalhar aqui? E eu tinha muito receio, eu não vou negar,
porque o Santander era muito compreensivo comigo em relação ao meu filho, e eu tinha medo de outras empresas não ser assim também. Então, por isso que mesmo eu tendo alguns convites de recrutadoras, eu não tinha coragem de me candidatar. Mas aí eu tive coragem, porque o Itaú, eu admirava muito o Itaú, né? Admiro muito o Itaú, e eu tinha algumas amigas que trabalhavam lá, e diziam que era muito bom. E aí eu tive coragem, aí fiz o processo seletivo e consegui a vaga. Eu fiquei muito feliz e tá sendo muito... Faz menos de um mês, vai fazer um mês que eu tô lá, mas assim, eu tô aprendendo bastante todos os dias. A equipe é muito acolhedora, todo mundo se ajuda, e eu acho que isso é um diferencial da área de tecnologia, porque na área de elétrica eu não via muito isso, das pessoas se ajudarem, mas na área de TI isso é muito comum, as pessoas se ajudarem. Você está com uma dificuldade, outra pessoa vai lá e chama você, né? Até pela própria hierarquia de júnior, pleno e sênior, então já tem esse modo de saber que, você é júnior, o pleno ensina para lhe ajudar, e depois você é pleno, você ajuda o júnior. E aí, isso é muito legal, eu achei muito incrível isso dessa forma, né, que é estruturada a área de tecnologia. E assim, eu me descobri nisso, né, eu amo muito o que eu faço, amo muito aprender tudo relacionado sobre a tecnologia, e tá sendo uma experiência muito boa para mim. Então, eu vou mostrar só para vocês aqui, sim, sobre a faculdade, né? E cursos. Como eu disse a vocês, eu fiz Senai, né? Primeiro, como vocês viram, no meu estágio, eu tive muita influência de programação e mexer com robô. Então, eu, no início, queria engenharia de controle e automação, porque era mais voltada para isso. Sendo que ainda tinha muito, como meu técnico era de elétrica, eu ainda tinha muita vontade de fazer cursos relacionados à elétrica, né? Então, como engenharia elétrica é mais ampla, você consegue também atuar em automação em elétrica. Então, fiz processo seletivo interno e mudei para elétrica. E concluí meu curso em elétrica. Então, eu sou formada em engenharia elétrica, mas eu não tinha formação em tecnologia, né? Então, eu comecei a estudar. Aqui eu fiz uma pós, né? Quando eu era docente, eu fiz uma pós em docência do ensino superior. Eu sempre gostei de estudar, né? Então tá aqui. Aqui foi de Harvard que eu fiz, eu gostei bastante, que foi pelo Santander também, que ele tem um programa, né, de bolsas de estudos, então é gratuito para vocês que não sabem, e tem muitas oportunidades de conhecimento lá. Então eu sempre estou vendo lá e me inscrevendo. Então eu fiz esse aqui, que foi de negócios, né? Então foi muito legal, gostei bastante. Meu primeiro curso de Harvard, que eu nunca tive antes, então foi muito bom. Aqui foi a BYU, porque é uma faculdade também, né? Na área de tecnologia, e tem outras áreas também. Mas esse aqui é voltado, você faz meio que um preparatório antes de começar a faculdade, porque como é uma faculdade americana, você já precisa ter uma familiaridade com o inglês. E não só isso, né? Você tem que ter pelo menos o básico, como se fosse escrita, leitura, essas coisas em inglês para poder começar uma faculdade, porque senão você fica muito perdido. Então, esse BYU Pathway Worldwide, desculpa a minha pronúncia, mas ele é meio que um preparatório, né, para BYU. Então, eu estou fazendo hoje em dia o bacharelado, né, em engenharia de software pela BYU, que é uma universidade americana, mas também fiz cursos voltados à tecnologia. Eu consegui essa bolsa para fazer Java, né, que foi pela First,
Na Ada, eu fiz todos os módulos aqui de Java, então foi bem legal. Assim, eu confesso que foi bem difícil, porque à noite com meu filho, conciliar as duas coisas foi bem difícil. Me focar mesmo, assim. Mas eu acho que com um projeto que você vai realmente fixando os conhecimentos. Então, hoje em dia eu estou pegando e fazendo mais projetos para adquirir, fixar mais esses conhecimentos, né? E também fiz front-end na Ada também, né? Com a parceria com a iFood. Então, eu já fiz back e front, né? Com a Ada. Então, eu gostei bastante, né? Porque tem muitos projetos no decorrer do curso. E os professores são bem dispostos a ajudar. E tem monitoria e às vezes tem monitoria e também tem muitos projetos. E as aulas são online. Então, todo o horário de aula é online ali com o professor e a turma. Então, esse aqui foi praticamente meus cursos. E eu sempre estou estudando, né? Algumas plataformas que eu uso também muito para estudar é a Alura. Eu gosto bastante aqui dos cursos da Alura. E também gosto muito da Udemy. Então, aqui tem vários cursos da Udemy que eu também estudo por lá, certo? Porque essa área de tecnologia é muito importante você sempre estar estudando. Então, não pode parar, né? Não pode parar de estudar. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco que tem algumas imagens aqui exibi todos aqui. Então, é isso que eu falei para vocês, né? Sobre a importância de sempre estar compartilhando o que você está estudando, que você está se capacitando. Então, aqui são algumas coisas que eu botei como destaque, que foi realmente muito importante na minha trajetória. Então, aqui foi no Inova Senai, né? Aqui, como eu disse a vocês, eu sempre gostei muito de tecnologia, de programação, mesmo quando não era da área de programação, eu gostava. Então, aqui foi o Inova Senai, que era um projeto que eu fiz com meus amigos de transmissão de energia sem fio. Aí a gente ganhou entre a escola a nossa escola, né, que eu estudei em Areias, e aqui a gente foi representar o Senai Areias no Inova Senai. Aí foi bem legal, e isso que me ajudou a conseguir o estágio no Senai, né? Depois desse projeto aqui, os próprios professores me convidaram para eu estagiar no Senai, e foi a minha primeira oportunidade no mercado de trabalho. Aqui foi a reforma que a gente fez lá no laboratório, que antes era assim e ficou assim. Então, eram várias pessoas, né, do programa Menores Aprendiz, e eu que liderava eles para a gente construir isso aí. Então, foi bem equipe, assim, foi bem legal. Aqui foi meu estágio, né, na Cavan Engenharia. Aqui foi uma planilhinha que eu fiz em VBA para consulta de clientes, né, que a gente tinha muitos clientes e era ficar procurando um por um, era bem chatinho. Aí como era trabalho de estagiário, aí eu peguei e fiz essa planilha aqui em VBA para automatizar isso, que eu não gosto muito de fazer trabalho repetitivo que dá para ser automatizado, então eu sempre recorro a isso quando eu vejo que é trabalho repetitivo. Aqui foi minha iniciação científica. Como eu disse a vocês, né, eu tive essa oportunidade com o professor Francisco da Federal, e ele me incentivou muito a parte de estudo acadêmico, né? Então essa aqui foi a minha apresentação da minha pesquisa. E aqui foi na CELP, que eu gostei muito também de trabalhar lá. E aqui são meus amigos, né? Quando a gente tava junto, a gente tirou essa foto. Aqui foi meu estágio na Enlurb, que eu fazia esse projeto no Dialux, né? Então a gente fazia muitos projetos de iluminação pública
no Dialux. Aqui foi uma reunião lá na Neoenergia, mas pelo IAT, né, que era de projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, que é P&D. Como eu disse a vocês, a concessionária sempre investe em projetos de pesquisa e desenvolvimento para poder melhorar a rede elétrica, né, e melhorar o fornecimento de energia para a população. Aqui foi quando eu era eletricista, né, da BRK. Então, foi bem legal também, assim, a experiência lá. Eu botei bem a mão na massa. Aí, foi bem assim, os meninos, você não vai ter barata, essas coisas assim, você vai ter medo. Mas, assim, mulheres nessa área de elétrica tem que mostrar que não temos medo, que estamos lá para dar nosso melhor e tapamos tudo. Então, foi bem legal também essa experiência. Aqui foi como analista da B3 Engenharia, que era mais projetos voltados a solar. Aqui foi eu como docente do Senai, né? Então, para mim, aqui era como se eu estivesse voltando no tempo, porque muitas vezes eu estava aqui, né, como aluno, e eu agora estava tendo a oportunidade de compartilhar meu conhecimento com eles. Então, eu lembro que nesse tempo que eu trabalhei como docente do Senai foi algo bem realizador para mim, pessoal mesmo, sabe? Porque é como se eu estivesse contribuindo de volta o que eu recebi, né, do Senai. E aqui foi quando eu fui pela DIU, né? Como eu falei para vocês, eu era bem ativa na DIU. E aí eu participei do bootcamp antes do Santander e eu cheguei bem pertinho de ser chamada na GFT. Gostei bastante do processo seletivo deles e foi bem legal, assim. Eu cheguei na reta final, mas não passei. Então, é muito normal. Teve muitos e muitos não no decorrer da minha jornada. Mas, assim, eu sempre tentava de novo, porque é só tentando que a gente consegue. Então, eu fui tentando de novo. E aqui foi o do Santander, né? Que foram 10 mil bolsas. Eu fui uma das 200 e para a final, para a última fase. E depois eu consegui entrar. Então foi muita realização para mim. Quem vê assim que eu passei não sabe o quanto foi difícil. Então aqui algumas fotos eu com meu bebê estudando. Aqui foi de madrugada, que geralmente agora mesmo é de madrugada. Então é geralmente o tempo que eu tenho para focar, assim, para estudar extra, é de madrugada. Aqui eu grávida, estudando. Aqui eu com meu bebê estudando os vídeos aqui pelo celular. Então foi bem difícil a jornada, mas assim, foi muito gratificante quando teve essa live aqui dizendo que eu fui selecionada. Meu Deus, eu fiquei muito emocionada, chorei, assim. E só de lembrar me dá muita felicidade. E aí meu esposo, que eu era de Recife, né, que vim para São Paulo, meu esposo disse, vamos nessa. E aí foi muito bom, assim, foi uma grande família para mim, o Santander, e foi um grande mundo de oportunidades que eu tive lá. E também aqui meus estudos, então cada coisinha que eu fazia de diferente eu ficava muito feliz, né, que mostrava um avanço. Aí aqui foi quando eu já era do Santander que a minha chefe convidou, né, para fazer falar um pouco da minha jornada. Aí eu fui, falei, foi bem legal também. Aqui foi um primeiro hackathon que eu participei, que foi pelo Santander. Depois desse hackathon aqui, eu amei e sou viciada em hackathon. Sempre quando dá, eu tô fazendo hackathon, mas às vezes é bem difícil por causa do meu filho. Mas quando dá, eu tô fazendo, porque é muito legal. Porque é uma coisa bem imersiva assim, na tecnologia. Você tem um desafio e tem que propor uma solução.
em pouco tempo, então é aquela correria. Eu acho muito legal, muita aventura, assim, eu fico até emocionada e fico com o coração acelerado, e eu gosto muito dessa adrenalina e também do resultado que vem do hackathon, né? Então, eu gosto muito. Aqui foi a minha certificação, né, do Santander de Harvard, que eu tive a oportunidade, né, pela plataforma deles. E aqui foi meu segundo hackathon, que eu não ganhei, mas foi bem feliz, foi bem legal assim poder participar, né, de hackathon e aprender, né? Porque todos eles você tem uma curva de crescimento muito bom. Aqui foi quando eu ganhei a bolsa da ADA pela First, que é do Santander, para fazer o curso avançado de Java. Aqui foi o outro hackathon também que eu participei. Eu também não ganhei nesse, mas a gente acreditou muito que ia ganhar, mas infelizmente não ganhamos. Aqui também eu fui convidada pelo Santander para eu falar um pouco da minha jornada, como é que eu consegui a vaga pela bolsa deles, então eu falei aqui um pouquinho nesse convite aqui. E eu também fui convidada pela DIL para falar um pouco da minha história, então gostei também muito disso, né, de poder compartilhar como que realmente eles contribuíram com a minha vida, né, com a minha jornada, e foi através dele que eu consegui a oportunidade, né, a minha primeira oportunidade. E aqui foi a primeira vez que eu ganhei um hackathon, minha gente. Eu fiquei muito feliz, chorei tanto, porque eu pensava quando eu via aquelas pessoas que geralmente sempre ganham hackathon, e eu consegui também ganhar um hackathon, eu fiquei, minha nossa, eu fiquei muito feliz mesmo, ganhei esse. E logo em seguida, num outro final de semana, eu ganhei esse aqui, né, também, que pra mim também foi muito, muito importante esse hackathon, porque foi no CREA, né, então era voltado para melhorar o processo de ART do CREA, que era algo bem, assim, bem manual. Então, eu propus lá algumas ideias e a gente ganhou. Então, fiquei muito feliz, porque é como se eu tivesse juntado a elétrica com a tecnologia, né? Então, é muito legal isso, porque quando a gente muda de área, a gente não perde conhecimento, a gente agrega mais conhecimento. Então, quando eu penso em elétrica agora, eu consigo pensar junto com tecnologia, né? Como eu consigo melhorar isso no software. Então, isso é muito legal. Aqui foi a minha primeira certificação da AWS e foi muito legal isso aqui, que eu ganhei o voucher que eles estavam oferecendo, né, de 5%. E aí eu só tinha 3 dias que eu não vi, que eu marquei muito em cima, que só tinha naquele dia mesmo para marcar, né? Por causa das vagas que já tinha acabado. Então só tinha 3 dias para estudar. Então foi um intensivão, mas eu consegui. Eu vou até compartilhar com vocês no meu canal depois nesse vídeo do Prepara AWS, para compartilhar mais detalhadamente como foi. Aqui também foi um curso que eu fiz, né, na First, que também é da AWS, foi um treinamento. Então, alguns funcionários foram contemplados e eu fui uma das contempladas e eu gostei bastante. E aqui foi a minha finalização do bootcamp da ADA, do curso da ADA de Java. Aqui foram alguns códigos, né, de Fernanda Kipper, que eu sempre gosto bastante dos vídeos dela, então eu tô sempre acompanhando ela aí, uma inspiração para mim. Ela também trabalha no Itaú. E aqui foi a minha primeira publicação no Medium, né, sobre a AWS. Então também foi bem legal, que eu não conhecia a plataforma e agora eu pretendo sempre postar conteúdo lá. E aqui o projetinho da Lura que eu fiz, que eu postei aqui. Aqui quando eu fui convidada para fazer o podcast, né, pela Magene Engine Brasil.
Então foi muito bom falar sobre maternidade, sobre desafios. E eu sou muito grata pela oportunidade. Eles foram bem compreensíveis em relação ao meu filho, também que eu tive que levar, porque não tinha ninguém. Então foram muitas oportunidades. E aqui foi o vídeo do meu canal, né, que eu, que eu fiz. Então, vocês veem aqui, eu tive muitas oportunidades, graças a primeiramente Deus, e também eu acho que incentiva muito quando você posta o que você faz, né? Que você recebe convites e continua nesse crescimento. Então, era mais isso, assim. Eu uso também muito o chat GPT, né, para meus estudos, então eu sempre boto minhas dúvidas aqui, coloco tudo que eu tenho dúvida, que eu não estou entendendo direito, então eu coloco aqui. E é esse vídeo que eu queria mostrar nessa minha trajetória. Eu sempre digo assim para as pessoas que me perguntam como foi e tal. Eu acho que cada um vai ter sua jornada diferente, mas eu acho que o que é comum, né, é sempre estar estudando, sempre estar se capacitando, sempre estar postando o que você faz, postar artigos, faça um canal também para você explicar para outras pessoas, para poder fixar o que você sabe e aprender o que você não sabe para poder passar também, passar o conhecimento. Se aplique para as vagas, mesmo que você, caramba, eu não tenho tudo isso ainda, mas aplica, porque aí é só tentando que a gente consegue. Então, foram essas coisas, né, que espero que tenham ajudado vocês. E é isso, pessoal. Eu pretendo também trazer mais conteúdos aqui e espero que tenham gostado. Então, tchau, tchau, até a próxima.